Olá pessoal, tudo jóia? Então, agora esse vídeo eu vou explicar passo a passo como que fazemos a instalação da super tabela apresentada nos vídeos anteriores e vocês vão ver que são somente 6 passos para instalar essa super tabela, tá? Então vamos lá. Vamos ver aqui, vou até seguir aqui o manual que vou deixar disponível para vocês, para quem adquirir a tabela, para vocês seguirem aqui o passo a passo, tá? Então vamos lá. O primeiro passo é a gente colocar um elemento HTML na página. Eu estou com aqui uma página aberta aqui do Bubble, e aqui eu vou clicar um elemento HTML e vou colocar na página. Como aqui, só vou fazer uns ajustes aqui para esse HTML ficar totalmente esticado. Vou colocar ele no meio, vou colocar ele com todo espaçamento e vou colocar ele aqui com sem controle de altura e uma altura aqui de 600, tá? Isso aqui é só um ajuste para ficar totalmente coberto aqui e ficar melhor para vocês visualizarem, tá bom? Perfeito, já fizemos a etapa 1, que é simplesmente colocar um elemento HTML na página. Vamos para passo 2. Passo 2 é marcar lá no elemento HTML a opção Display iframe. Vamos lá, aqui no elemento HTML, que a gente colocou na tela, e marcar a opção aqui, ó, Display iframe. Tá? Beleza, passo 2 concluído, vamos para o passo 3. Passo 3, colar o código adquirido da super tabela. Beleza. Se você já comprou de mim o código, é simplesmente pegar o código que eu disponibilizei para você e colar aqui. Perfeito? Maravilha. Vocês vão ver que depois que cola o código, ele já aparece aqui um preview ó, de como que vai ficar essa tabela. Tá vendo? Ok. Passo 3 de 6. Perfeito. Passo 4 de 6. O que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir as informações do código para atender os dados que você vai apresentar. O primeiro etapa que a gente vai fazer é alterar o título. Por que a gente vai alterar o título? Porque é esse cara aqui onde está escrito título que vai ser definido os nomes dos arquivos que vão ser exportados em Excel, PDF e CSV. Exemplo, né? Se eu colocar lá no título o nome relatório, todos os arquivos que se exportarem lá em PDF, Excel e CSV será com o nome relatório. Então aqui, o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou aqui clicar aqui no código, vou dar aqui Ctrl F para abrir aqui a pesquisa do Chrome e vou buscar título. Achei a opção título, eu vou agora mudar aqui dentro do título o nome, né? Eu vou deixar aqui, para ficar mais claro, deixa eu ver aqui. Não vou deixar relatório não, vou deixar aqui treinamento. Opa, mexi muito, vou buscar aqui novamente. Beleza. E aqui vou digitar treinamento. Tudo maiúsculo para ficar bonitinho. Treinamento. Aí só lembrando que aqui você vai poder colocar como você desejar, o que você desejar aqui, tá? Você treinamento, relatório, o que você achar que seja importante ou relacionado ao conteúdo que você está colocando na tabela, você coloca aqui. Lembrando que também pode ser dados dinâmicos, tá? Você pode puxar esse aqui do banco de dados, algum offset, de algum lugar, de algum tem um campo aqui de um input para você digitar o nome na hora de salvar. Tá? Esse aqui é bem flexível. Perfeito. Etapa 4 de 6 concluída. Vamos agora para a etapa 5 de 6. Agora a etapa 5 de 6, ele manda a gente dar um Ctrl F, buscar a palavra T-Head. E o que é esses T-Heads? T-Heads são os cabeçalhos, né? Que a gente vai colocar aqui exatamente nesse formato. Mas vamos lá para você ver como funciona isso. Eu vou ver de título agora, eu vou buscar T-Head. Aqui já aparece a opção de T-Head. Aqui eu já deixei pronto os T-Heads, mas eu vou fazer uma simulação aqui. Aqui já está pronto para mim, porque eu já vou deixar do jeitinho que está aqui. Mas para você que está recebendo esse código, o que você vai fazer? Você vai vindo aqui um por um e substituindo pelas informações que você vai querer apresentar aqui na tabela. Né? Aí no caso aqui, eu quero aqui a idade, qualquer coisa que você queira apresentar aqui na tabela, você vai poder aparecer aqui. Tá? Ai, Magno, mas aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. O meu vai ser lá 40 colunas, 30 colunas. Como que eu faço? Tranquilamente, simplesmente vai pegando o último aqui e vai colando e vai substituindo aqui pelo título da coluna que você quer. Ó.
Aqui vai ser um título 2, ou coluna 2, qualquer nome que você desejar, tá? Vocês estão vendo que quando eu estou mexendo, ele automaticamente já vai me dando um preview, né, de como vai ficando isso. Eu vou colocar mais um título 2 aqui, eu vou pegar o último aqui, ó, e vou colar, só para vocês verem, ó, como que fica. Já aparece dois títulos 2, tá vendo? Instantaneamente, tá? Não preocupe muito com essa organização aqui, ó, vocês estão vendo que mesmo ele desalinhado aqui do texto, ele funciona, porque o HTML não exige essa questão do alinhamento, né? Mas para questão de estética é bom deixar aqui visualmente, né? Bonitinho, assim, ó. Para até na hora de você dar manutenção, você visualizar, na hora de você precisar fazer algum incremento de novas colunas, retirar colunas, fica mais fácil visualmente, tá? Feito aqui os ajustes das colunas, a gente teoricamente já concluiu aqui essa etapa, tá? Vamos para a próxima etapa, depois que a gente escolhe os cabeçalhos, né? Vamos para a próxima etapa, que é de 5 de 6. O que a etapa 5 de 6 faz? Abaixo do thread terá o tbody, onde será colocada a expressão dinâmica search, como mostrado na imagem. O que é isso aqui? É aqui que a gente vai puxar os dados do Bubble para preencher as colunas que a gente escolheu, né? As colunas aqui referentes. Tá? Aí no caso, no exemplo aqui, eu estou dentro do tbody, eu estou colocando uma expressão dinâmica, né, do próprio Bubble que está aqui, né, inserindo um dado dinâmico. E esse dado dinâmico é um search que vai puxar de uma tabela que eu escolhi. Mas vamos lá na prática isso primeiro, tá? Então aqui ele fala para rodar um pouquinho mais para baixo, né? E a gente vai ter aqui o nosso amigo Tebor. E aqui já vai vir no texto, como a gente colou ali, ó, como tá no modelo que eu mandei, já com o search da tabela. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, um search. Vou estar aqui no search, do search for. E aqui eu vou escolher a tabela que eu quero mostrar os dados, né? Pode ser qualquer tabela que tiver no banco de dados, pode ser a tabela user, a tabela fotos, qualquer tabela como que está estruturado seu banco de dados. Só lembrando que os dados que estão apresentados aqui, o usuário que vão visualizar essa tabela tem de ter lá na privacidade as permissões de visualizar esses dados, tá? Caso você não tenha mexido nada ainda na privacidade, não tem que preocupar com isso, mas caso você tenha mexido, tem que ficar atento nessa questão. Isso não é questão só da super tabela, tá? Isso também no Repeat Group também tem esse controle na privacidade, tá? No caso do meu exemplo aqui, eu vou escolher aqui tabela, tá? Aí depois aqui vamos ver no passo que ele fala. Simplesmente escolher tabela, search, vamos para o passo 5, 6. Legal. Isso que é importante, eu vou deixar um tempinho para explicar para vocês. Observação do passo 5 de 6. A super tabela não faz paginação e não carrega os dados parcialmente, como ocorre no Repeat Group. Caso seja muitos dados na tabela, pode ocorrer uma lentidão de alguns segundos na tabela aparecer. Recomendamos a utilização da constraint, como mostrado na imagem abaixo, para que a tabela seja alimentada somente com os dados relevantes para o usuário. Tá, vou dar até um zoom aqui. O que acontece? No Repeat Group, a gente tem aquele recurso que ele carrega os dados. A gente seleciona uma tabela lá com 5.000 linhas. O Bubble vai mostrar essa tabela, esse Repeat Group lá na tela, né? Só que não vai carregar os 5.000 dados de uma vez. Ele vai carregando parcialmente cada vez que você vai rolando, né? Ou você pode fazer aquela questão de paginar, né? Mostrar em tantos dados uma página, né? Como que a gente pode fazer? Os dois caminhos para caso a gente queira apresentar muitos dados. Na super tabela, ela não tem acesso a esse recurso que é do Bubble, né? Só o Repeat Group que tem acesso a esse recurso de paginação e de controle de carregamento parcial. Então, o que a gente dá observação aqui? Magno, eu tenho 5.000 linhas, eu vou conseguir mostrar na super tabela as 5.000 linhas? Vai sim, tranquilamente apresentar essas 5.000 linhas. Só que vai ocorrer uma lentidão para apresentar esses dados. Porque imagina, eu estou mandando apresentar os 5.000 dados, então o Bubble vai me mandar esses 5.000 dados para o usuário que está abrindo essa tabela, né? E aí, na apresentação desses 5.000 linhas, ele pode ocorrer uma lentidão no carregamento da tela. O usuário vai dar aquele delay de 10, 20, dependendo da quantidade de dados, até 30 segundos de apresentar. Então, eu sempre coloco essa observação aqui, para ficar atento que a tabela ela tenha esse... A gente pode dizer que é um problema, né? Porque o Bubble não disponibiliza essa opção de parseamento, mas se você, dependendo como você está usando, a gente recomenda que você use as constraints. Por
que as constraints? Para mostrar somente dados relevantes para o usuário que está utilizando aquela tabela, né? Imagina, eu tenho 5.000 registros de alguma coisa. E o usuário ele quer ver aqueles registros, mas ele quer só ver os registros deles. Você faz uma constraint aqui para mostrar somente os dados daquele usuário. Daí vai ser menos dados apresentando para o usuário, vai ser mais rápido apresentar. Tá? Então eu deixo bem atento a essa questão e qualquer dúvida, se tiver sobre esse assunto, me falar, que eu posso mostrar para vocês. Pode colocar uma tabela de teste para vocês visualizarem lá essa questão do quanto tempo demora e ver se vai ser viável ou não. Mas eu deixo isso aqui bem destacado nessa observação, tá bom? Beleza, vamos lá para o próximo passo, passo final, né? Depois que eu faço aqui o search e eu faço uma constraint para limitar a quantidade de dados que serão apresentados, né? Eu tenho de selecionar a opção aqui Format Texto. Vou clicar aqui para vocês verem, ó. Cliquei aqui, ó. Eu vou aqui no Format Texto. O que esse Format Texto faz? Esse Format Texto me dá um recurso bem interessante. Ele me deixa a possibilidade de pegar os dados que o Bubble está me dando aqui na search tabela e eu vou formatar esses dados no formato de HTML, tá? Aqui, aí ele já fala, né? Depois de escolher a tabela e as constraints, né? Deve escolher a opção Formate como Texto após o search, como a gente fez aqui, ó. Tem Search Tabela, Formate como Texto. A gente fez a mesma coisa aqui, Search Tabela, Formate como Texto. Tá? Na janela que se abrir, deve formatar como apresentar na imagem ao lado. Para cada TH de cabeçalho, deve existir um TD de dados. Tá? Aqui, como está aqui, ó, não sei se dá para ver tão legal aí, mas quem está com o arquivo vai conseguir visualizar melhor. Mas eu vou simular, né? Aqui, quem não entende um pouco de HTML, é simples. Tá? Eu começo com a tag tr e termino com a tag /tr. E aqui em cada linha de dados que eu vou apresentar é um TD e eu uso o recurso diz. Aí vem ver o nome da tabela que você está colocando aqui. E aí você coloca aqui para apresentar o dado que você deseja. Vamos ver aqui então, ó. É bem simples, então vamos lá. Eu inicio um tr, tá tudo minúsculo, e finalizo um tr. Opa, tr, beleza. Aí aqui eu vou colocar um TD e fecho o TD. Aí para cada TH aqui, para cada cabeçalho que a gente escolheu, no caso aqui foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu tenho de ter 8 TDs, porque aqui são as colunas com os dados, né? Então TD é tabela dados. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 TDs com TR, tá? E aqui no delimitador, eu tenho que dar um Enter. Tá vendo aqui que tá, o Bubble tá me alertando aqui de um erro? O que é esse erro? Ele tá falando que o formato de texto exige um delimitador. O HTML não exige, mas o Bubble tá me exigindo que eu tenha um delimitador aqui quando eu estou usando o formato como texto. Para resolver esse problema, você simplesmente clica no delimitador e dá um Enter. Aí ele some o erro. Tá? Agora que a gente colocou já a quantidade de TDs idêntica que é a quantidade de TH, a gente vai preencher as colunas com os respectivos dados. Né? Então, no meio aqui dos TDs, nas tags TDs, eu vou aqui inserir um dado dinâmico, vou pegar essa tabela, essa linha que eu estou trabalhando, e vou mostrar, no caso aqui, eu estou querendo mostrar o nome do usuário. Exato. Cabeçalho o nome, dados nome. Segunda coluna, essa tabela. Segunda coisa que ele pede é o sobrenome. Depois, data de nascimento. Aqui vão no meio. Essa tabela, data nascimento. Aí só observação, a data nascimento, ele vai me dar aqui um retorno de uma data. Né? Aí aqui a data, eu tenho que usar aqui o formatar, né? A data. Coloco aqui o formatar data como customizado. E aqui eu sou obrigado a colocar um dia, /mês, /ano. Para que isso? Primeiro, para os dados na tabela aparecerem no formato brasileiro, né, dia, mês e ano, e porque eu já pré-configurei já o código para ele filtrar as datas do formato brasileiro, né? O padrão
da Data Tables é formato americano, então eu já customizei para reconhecer nosso formato brasileiro, né, de dia, mês e ano. Depois do usamento aqui, ele pede o CPF, essa tabela, CPF. Depois do CPF vem o estado, depois do estado vem a cidade, cidade. Depois da cidade vem o salário. E depois do salário vem um textão lá, que é uma coluna que chama de textão. Beleza. Pronto. Deixa eu ver se tem alguma observação. Observações importantes. Igual eu falei, data deve ser no formato brasileiro, dia, mês e ano. O delimitador tem que ser um enter. Também já falei sobre isso, né? O delimitador lá, a gente clica e dá um enter para ele evitar o erro do banco. Atentar se a quantidade de TDs está idêntica ao TH. Isso aqui eu saliento muito, sabe por quê? A maioria dos problemas que as pessoas me falam, dá uma mensagem de erro e não apresenta a tabela, é porque a quantidade aqui não está batendo. Tipo, aqui tem 8, e aqui também tem que ter 8 colunas. Porque imagina, eu criei um cabeçalho e aí eu não mostro para ele onde está puxando esses dados. Aí vai dar erro mesmo. E os dados não serão apresentados, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não, essa é a última parte de 6 a 6. Então vamos ver se a gente seguiu certinho passo a passo e a gente não fez nada de errado. Aí eu dou um preview aqui na tela, vou jogar aqui para vocês. Perfeito aí, ó. Dei um preview na tela, treinamento e implantação, e apresentou todos os dados perfeitamente. Um de 7 registros, né? Vamos ver se é 7 registros mesmo que tem lá no Bubble. app data, tabela. Tabelas. Vamos lá, registros, 7 registros. Tabela, deixa eu dar um refresh aqui. Isso aí, 7 registros. Beleza, então aqui tem 7 registros, vamos confirmar se é isso mesmo. Vou criar um dado aqui, ó. O nome do cara vai ser treinamento. E o sobrenome dele é implantação. Vamos criar ele aqui só com isso mesmo. Só para ver se a tabela se atualiza lá automaticamente. Vamos ver lá. Opa, perfeitamente. Ó. Seria um dado e ela também automaticamente já puxou o dado. E daí ó, a gente consegue fazer o que a gente precisa aqui, né? A gente consegue, igual eu falei nos vídeos, ocultar as colunas que a gente quer. Exportar, principalmente o que mais o pessoal quer isso aqui, né? Exportar como Excel, ó. Ó, tá vendo? Ó, como a gente exportou Excel, foi o nome que a gente colocou lá no título, né? Treinamento, ó. Quando eu abro aqui o Excel, ó, ele baixa no Excel instantaneamente. Já vai abrir aqui já o Excel. Vamos ver aqui, ele abrindo. Perfeito, o Excel aqui, com as informações. Perfeito, gente. É só isso, tá? Se tiver mais alguma dúvida, é só me chamar aí no WhatsApp. No WhatsApp provavelmente está aqui embaixo do link. Tá? Quem não adquiriu ainda o código, pode também me chamar também lá para adquirir o código e seguir passo a passo para apresentar os dados. E qualquer coisa estamos à disposição. Até mais.